São 10h20 nesta manhã de quinta-feira, dia 25 de janeiro. Vamos então falar de nutricionismo. Nem mais com a Alexandra Bento. Alexandra, bom dia, obrigado por estar aqui connosco na Rádio Nova. Alexandra Bento, bastonária de ordem dos nutricionistas, e que lançou, em meados do ano passado, um livro, Comer Bem é o melhor remédio. Alexandra, existe aquela ideia que em Portugal se come bem. A questão é, nós comemos bem? Olá, bom dia. Em primeiro lugar, um gosto de estar aqui para falarmos Muito obrigado. da alimentação e, sobretudo, da alimentação dos portugueses. De facto, nós temos alterado imenso aquilo que são os hábitos alimentares nas últimas décadas. Ou seja, fugimos da mítica dieta mediterrânea. Mediterrânica, exatamente. E, portanto, que sabemos que é um padrão alimentar que se relaciona com a saúde. É uma forma de comer que guarda relação com aquilo que é a tradição, que respeita a sazonalidade dos produtos, que faz uma separação muito forte entre o dia-a-dia e os dias de festa, que tem uma base muito grande daquilo que são os produtos de origem vegetal, que é o mesmo que dizer frutas, legumes, cereais, leguminosas, e esta forma de comer destes povos, que se situam na bacia do Mediterrâneo, está perfeitamente relacionada com aquilo que é a saúde. Ora, o que os estudos nos dizem, que isto é que é verdadeiramente importante, é que nós portugueses nos estamos cada vez mais a afastar desta forma de comer e nos fomos aculturando, incorporando hábitos alimentares vindos de outros espaços, hábitos alimentares esses que de uma forma muito sintética todos nós conseguimos perceber quais são. Excesso de sal, perigosíssimo para a saúde. Excesso de gordura, igualmente perigosíssimo para a saúde, e excesso de açúcar, assim para sermos enfocados na nossa conversa, e para quem nos está a ouvir também conseguir perceber e de alguma maneira até interiorizar e pensar, deixa-me lá ver se é assim que eu faço. E por outro lado, insuficiência, uma forte insuficiência de frutas, de legumes e de leguminosas. Tudo somado, o que é que isto dá? Dá doença. E dá as doenças que estão a matar na atualidade. Dá excesso de peso, que é um fator de risco para muita doença. Obesidade, que é doença o só excesso de peso não é só uma questão estética, não é só ficar mal Claro na que não, fotografia. claro que não é só ficar mal na fotografia, até porque isto mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, e portanto em tempos idos até se dizia que gordura era formosura. Gordura até pode ser formosura em algum padrão estético, não é? Isso depende daquilo que nós Mas realmente era sinal de algum bem-estar económico, ou seja, havia dinheiro para comprar sem dúvida, produtos sem mais caros, dúvida. não é? E é preciso nós percebermos isso tudo, não é? Percebermos aquilo que representam os alimentos do ponto de vista simbólico, cultural, económico. Não é? Pois, porque curiosamente agora até se está a assistir ao inverso, não é? Quem supostamente tem mais dinheiro acaba até por ter uma alimentação mais cuidada Mais e acaba cuidado e por... menos peso. E menos peso, não é? Mas Mas lembra bem. Alexandre, está mais ligado Parece um paradoxo, não é? Pois, Parece um às exatamente. posses económicas ou uma questão de educação? As duas coisas. As duas coisas. Porque realmente quem tem maiores posses económicas também tem um maior nível de educação, porque as duas coisas estão ligadas, não é? Exatamente, não é? Desde logo, o que é que nós podemos dizer? Que a peça fundamental é o saber, é o conhecimento. Se eu não sei como é que é de organizar o meu dia alimentar, vêm modas, vêm mitos, vêm falsos conceitos, e eu fico numa ambivalência e incorporo tudo. Hoje o leite faz bem, amanhã já faz mal, agora é o azeite que é fantástico, em tempos idos era o óleo, não é? Se eu tenho um conhecimento forte, se eu não tenho dúvidas, eu não vou incorporar estas modas, não é? Portanto, até posso comer mal, mas por uma vontade individual. Não é? E o papel do Estado enquanto regulador? A Alexandra vê, e os nutricionistas em geral veem como boas estas medidas, que para alguns são uma limitação das liberdades individuais. Coertam a liberdade individual. Esta questão da diminuição do sal e açúcar, e a fazer acompanhar-se de uma política fiscal. Eu já tenho demonstrado publicamente a minha posição. Eu acho que cada um tem que ser, como é óbvio, detentor da sua decisão, não é? Portanto, cada um tem que decidir o que quer para si, não é? Quero comer isto ou não quero? Quero comer o pastel de nata, o bolo de bacalhau, o rissol? Eu tenho que decidir. Coisa diferente será a disponibilidade alimentar
em determinados espaços. Dito de outra forma, parece-me que o Estado, que é quem tem que providenciar a saúde, nos seus espaços, deve ter uma oferta alimentar saudável. Estamos a falar de hospitais, escolas... Exatamente. E eu acho que não pode ser de outra forma. Um hospital e um centro de saúde, na minha maneira de ver, tem que ter oferta alimentar que seja saudável. Uma escola igualmente. Se vamos equacionar os outros espaços públicos, as universidades, os tribunais, as outras repartições públicas, eu posso lhe dizer de uma forma muito transparente que acho que também se deveria regular a oferta alimentar nesses espaços. Porque eu acho que se coloca a questão ao contrário. Eu quero ter o direito de, quando vou a uma máquina de venda automática ou vou a um bar ou o que quer que seja, uma cantina, eu quero ter uma oferta alimentar saudável. Eu quero que o Estado me providencie uma oferta alimentar saudável. Mas Por outro lado... pode trazer 1 quilo de sal no bolso se quiser. Claro, claro. Eu posso trazer o saleiro e colocar o sal, eu posso trazer um pastel de nata na minha pasta e eu posso sair do meu local de trabalho e ir ao café em frente. Portanto, isto é a minha liberdade individual. Agora, que o Estado, que tem que acautelar a saúde do cidadão, tem. Até porque o que nós vemos nos dias de hoje é o enorme padecimento em termos de doenças que se relacionam com o mau comer. A obesidade não para de crescer. Agora parece que os últimos dados nos dizem que está a estabilizar o aumento da obesidade nas crianças. Contentes ficamos, mas até parece que ficamos contentes com o pouco, porque o que nós deveríamos querer era reverter, que é o mesmo que dizer diminuir a prevalência da obesidade nas crianças e nos adolescentes. Nós temos os nossos idosos, cerca de 40% dos nossos idosos têm peso a mais e alimentam-se de uma forma incorreta. E, por outro lado, para além de terem peso a mais, muitos deles até vivem situações de carências alimentares, desnutridos. O que prejudica o seu estado de saúde. É evidente que com o envelhecimento vai surgir um rosário de doenças. À medida que nós vamos envelhecendo, é normal que vão aparecendo uma série de doenças. Ora, se nós tivermos um bom estado nutricional, temos melhor capacidade de lutar contra essas doenças que se vão instalando na nossa vida. E, portanto, por tudo isto, não me parece que o Estado não tenha que ter mão. Tem que ter mão. Mas lá está, indo àquilo que ainda agora estávamos a dizer. É obrigatório, é mandatório este mesmo Estado aumentar os conhecimentos da população, aumentar a literacia. Não faz sentido ter medidas fiscais, ter medidas limitadoras da oferta alimentar, seja nos bares, dos hospitais, seja nas escolas, seja onde for, se eu de base não educo a minha população, não explico à minha população quais são as alternativas alimentares para que sejam saudáveis e já agora mais económicas. Alexandra, pelo que vai vendo por exemplo, nas cantinas de escolas, as dietas são as adequadas? E se são, porque é que tantos miúdos e tantos pais, os miúdos vão porque os pais dão dinheiro para isso, vão ao café junto à escola? Em todas as escolas há 1000 cafés a servirem cachorros e tostas mistas e afins. Exatamente, e que os levam muitas das vezes para a escola. Eu devo-lhe dizer que numa das escolas que visitei recentemente, uma das situações que me chocou, que a palavra é mesmo essa, me chocou, é ver o refeitório da escola, os meninos no refeitório, estamos a falar numa escola secundária, os meninos no refeitório, poucos eles a irem à linha selfie, a trazerem aquilo que é a oferta da cantina, e muitos deles a irem buscar a comida fora. E, portanto, o que eu vi nas mesas foi batatas fritas, hambúrgueres, pão com salsichas, que é o mesmo que dizer cachorro, que estamos todos a ver que não é o correto. É tudo errado. É tudo errado. Mas como é que se resolve isso? Ou seja, são envolvendo. Eu acho que é mas as escolas envolvendo. apresentam comida interessante para os miúdos? Ou seja, a comida é boa? Eu acho que a primeira coisa é envolver as crianças e os adolescentes neste cenário que se quer de mudança, envolvê-los. Porque se, de facto, nós impomos uma série de regras e não os envolvemos, o que é que nós vamos ter por parte dos jovens? É rejeição.
Não quero Claro. saber, não me identifico com isto e, portanto, vou lá fora e, em última instância, nem como. Portanto, não me interessa nada disso, até levo o tabuleiro, mas disto é que eu não como, não é? Portanto, nós temos que os envolver e envolvê-los é isto mesmo, é eles participarem no processo de mudança. E o participarem no processo de mudança é eles também dizerem o que é que eles querem que seja a oferta alimentar nos bares e nas cantinas. Porque eles sabem, melhor até do que os pais ou do que os avós, aquilo que deve ser uma alimentação saudável. Os nossos jovens estão, porventura, melhor preparados para saberem o que é uma alimentação saudável do que estão os seus pais ou os seus avós. Estamos a falar de adolescentes que já Exatamente, tiveram. não é? Podemos estar a falar de uma criança de 10 ou de um adolescente de 16 anos. Terá mais facilidade em perceber o que é que deve comer ao pequeno almoço, a meio da manhã ou ao almoço, não é? Isto é o conhecimento. Outra coisa é o comportamento que a criança tem. E, portanto, para nós passarmos do conhecimento do que é que deve ser a sua refeição para a sua atitude, temos que os envolver. Se não os envolvermos é muito complicado. E, portanto, desde logo, conhecimento quer dizer termos as matérias, as disciplinas suficientes e necessárias para continuar a passar. Para passarmos para a atitude é muito mais complicado. Desculpa, é muito mais bonito um bolo do que uma maçã. Sim, mas nós Porque temos acho é mais que bonito uma maçã. nós temos foi um exemplo. Nós temos é que fazer com que a alternativa saudável seja muito apelativa, muito interessante, que seja fun, falar a mesma linguagem que eles. As mesmas mensagens que eles, estar ao nível deles em termos de mensagem e de diálogo. Ora, se eu vou ao bar da minha escola e se o que eu tenho são umas maçãs desinteressantes, não é? Muito desinteressantes. Se o pão também é desinteressante. Se as prateleiras são igualmente desinteressantes. Os funcionários com um ar de enfado. Eu vou ao café, lá fora, que tudo tem um aspecto muito mais interessante, não é? Agora, se eu tenho um bar que é bonito, que até poderá ter uma música que é apelativa para eles ou não, que está decorado da forma como eles gostam e que a oferta alimentar foi dialogada com eles, no sentido do saudável, claro está. Tudo será mais fácil. Portanto, envolvê-los é a palavra-chave e escolas que têm adotado modelos deste género são escolas de sucesso. O que não quer dizer que não haja regras emanadas de quem de direito e que não haja verificação do cumprimento das regras por quem de direito. Que é o mesmo que dizer que o Ministério da Educação não se pode demitir da sua responsabilidade da criação das regras nem da verificação destas regras. Agora, a escola é que tem que envolver os jovens e as crianças para o cumprimento destas regras. Estamos a falar de literacia, imagino que no nutricionismo, como em outras áreas, até na política, os médias sociais vieram mudar muito, ou seja, nós temos acesso a muita informação, não necessariamente informação boa. Imagino que aconteça o mesmo com o nutricionismo. Vemos modas baseadas em coisas nenhumas que vão aparecendo. Como é que têm lidado com isto? É realmente um problema? As pessoas virem dizer que agora o que está a dar é detox e vamos para aí fora? Exatamente. A informação, estamos todos de acordo que é importantíssima, a contra-informação pode ser perigosíssima. Há pouco falava do leite. Exatamente. O leite é bom, amanhã já não é. Exatamente, não é? A contra-informação é perigosíssima numa sociedade que não está completamente esclarecida, que não tem a literacia suficiente, que não consegue descortinar a verdade daquilo que é a informação, não é? E, portanto, isso faz com que nós tenhamos que pensar que temos que continuar no caminho do aumento da literacia alimentar e nutricional. Eu digo muitas das vezes mais alimentar do que nutricional. Importa-me mais saber aquilo que são os benefícios de uma alimentação saudável do que ir até à minúcia do nutriente. Muitas vezes o que nós vemos é a procura incessante de querer perceber o que é o nutriente e querer entrar no requinte daquilo que é o valor nutricional. Eu iria mais pelo aspecto do valor alimentar, mas pronto. Ou seja, é diferente comer um suplemento de ômega 3 ou comer um peixe?
É diferente de comer um suplemento de ômega 3 ou Sendo um peixe. que se calhar tem a Exatamente, mesma até porque quantidade de ômega 3, não? poderá Digo eu. ter, mas depois o fantástico da alimentação é que a alimentação tem que ser entendida como um todo e a biodisponibilidade dos nutrientes não é o mesmo se estão no seu todo ou se estão na parte. Portanto, não é a mesma coisa nós estarmos a comer um peixe num conjunto de uma refeição que tenha uma batata, que até pode ser uma batata com casca, a murro, em que eu lhe dou o murro, coloco um fio de azeite e tenho uma quantidade generosa de brócolos, ou estar a comer outra refeição qualquer e que coloco uma cápsula para tentar O contrabalançar. problema Não é é os exatamente a brócolos. mesma Aí o coisa. problema é os brócolos. Os brócolos Voltando à questão dos detox, faz algum sentido? Poderá fazer sentido para algumas pessoas? Ainda hoje vinha Para mim é mais uma moda que vinha no outra jornal coisa. mais vendido em Portugal, uma das pessoas mais conhecidas do país, a Cristina Ferreira, dizer que tinha feito um detox de 3 dias, mas tinha comido um peixe grelhado a meio. Isto faz algum sentido? É mais uma moda que outra coisa e pode confundir tanto e eu querer tanto mimetizar os comportamentos de outros que o fazem e que são pessoas de sucesso. E que tenham um corpo, se calhar, como nós gostávamos Exatamente, de não ter, é? não é? Que podem ter esse corpo por vários motivos, pelo favorecimento genético, por uma grande prática de atividade física e por um cuidado escrupuloso com a alimentação ao longo da vida e não nos últimos 3 dias ou 4 ou 5 ou nas últimas semanas. Porque, a mais das vezes, quem tem um corpo escultural é por tudo isto que eu acabei de enunciar. E, portanto, desengana-se quem imagina que porque vai consumir um detox ou outra coisa qualquer em 12,5 dias que vai alcançar o corpo perfeito e a saúde eterna. É bom que nos possamos lembrar Mas, que mas descobrir isso, Alexandra, avisa-nos, está bem? isso Antes de seria ficar a forma. multimilionária, Exatamente. Isso seria a fórmula mágica para quem o descobrisse, não é? Mas andam sempre a tentar encontrar essa Claro que sim, pílula é o elixir, não é o esse elixir, exatamente. da eterna magreza, não é? Exatamente, não é? E da juventude e da felicidade, não é? E quem nos dera a nós que alguém o descubra, porque será fantástico para todos nós. Mas parece-me que não vamos ter essa sorte. Por isso é quando falava há pouco no meu livro e no título que eu até acho que está bem colocado, comer bem é o melhor remédio, e o comer bem é isso mesmo. É o comer bem ao longo do dia, é o comer bem de dia para dia, é o comer bem ao longo da vida, e este comer bem também quer dizer eu ter o prazer de comer aqueles alimentos que não são os do dia a dia, mas os de vez em quando. Que eu saborear um bom bolo, eu saborear uma boa feijoada, um bom cozido à portuguesa, uma boa posta mirandesa, ou eu poder acompanhar a refeição, se tiver saúde, com um copo de vinho. Que isto, quem nos está a ouvir, imagina que é o que lhe apetece, não é? Não ouvi falar em hambúrgueres, pizzas. Pois não ouviu. E sabe porquê que não ouviu? Porque para mim está fora da nossa tradição, da nossa cultura, e aí é que eu acho que é mesmo para muito de quando em vez. Claro que também o podemos falar, e até podemos falar em grandes cadeias de fast food, e o trabalho que têm vindo a fazer de mérito, que também lhe posso dizer que considero de mérito, porque nós não podemos fechar os olhos e dizer que os nossos filhos não comem. Eu tenho 2 filhos, uma filha de 17 anos e um filho de 21, e portanto eles também fazem o percurso deles, da sua vida, das suas preferências e das suas atitudes alimentares. E nos seus dias, nas suas preferências e nas suas atitudes, também entram as pizzas e também entram os hambúrgueres. Agora, a mim, como mãe, quem me dera que seja de vez em quando, mas quando for, que lhes saiba muito bem. E também fico satisfeita enquanto mãe e enquanto nutricionista e enquanto pessoa que tem, pelo cargo que ocupa atualmente, responsabilidade em termos daquilo que é a oferta alimentar no nosso país. Também fico muito satisfeita de ver que estas grandes cadeias olham para a sua oferta alimentar e reduzem sal. Sim, estão. É uma atitude importante em termos de saúde pública. Reduzem a quantidade de batata frita que colocam. É uma boa atitude em termos de saúde pública, que colocam sopa. Portanto, isto é a responsabilidade
de grandes cadeias que sabem que fornecem aquilo que nós genericamente dizemos o lixo alimentar e que os rotulamos como aqueles que são os responsáveis das grandes epidemias, desde logo da obesidade, mas eles não morrem só com a responsabilidade, porque a responsabilidade não é só deles, não é? E eles até respondem dizendo-se, de facto, entendem que a responsabilidade é nossa, nós vamos alterar, nomeadamente em termos da dosagem dos copos dos refrigerantes, é uma grande atitude. Se o copo é maior, passa a ser menor. No momento em que eu vou consumir, estou a consumir menos. Portanto, isto são tudo de atitudes de responsabilidade social das empresas que vendem estes produtos. E claro está que por trás disso está o Estado, porque o Estado é que tem que negociar com estas instituições, leia-se a restauração, quer sejam as grandes cadeias, leia-se a indústria alimentar, conduzir estas reestruturações, perceber aquilo que está menos bem e, em conjunto, todos Sim, mudar. os impostos às bebidas mais açucaradas também já. A questão... Veja-se como é que respondeu uma grande empresa produtora de refrigerantes que veio logo a público dizer: nós vamos reduzir a quantidade de açúcar nessas mesmas bebidas. Todos nós sabemos que se bebermos uma cola, seja lá qual for a marca, em Portugal ou noutro país da Europa ou em África ou em qualquer país da América, a quantidade de açúcar não é a mesma. Porquê que será? Não será porque os países forçam no sentido da redução ou o gosto do consumidor é diferente? E deixe-me dizer-lhe que a quantidade de açúcar nestes refrigerantes é menor em países que se preocupam mais com a saúde da sua população. Ou seja, a dosagem, imagino, é importante para tudo. Ou seja, por exemplo, aquela questão que ainda a Ordem alertou há um ano e pouco das sementes, ou seja, um excesso de consumo por parte de algumas pessoas de sementes como o girassol, a chia, a quinoa, que fomos lendo que eram coisas que faziam muito bem, mas calma. Mas calma, não? Mas calma. É isso em tudo, não é? Em tudo. Chama-se isso o equilíbrio. Não é? É o equilíbrio. Nenhum alimento deverá ser endeusado, mas por outro lado também não deverá ser diabolizado, não é? Nem é diabo, nem é anjo, não é? É o conta, peso e medida, é o conta, peso e medida, não é? Quando deixa de ser com conta, peso e medida e eu atribuo àquele alimento quase que notas de produto milagroso, já não será um alimento, não é? Água benta, mas com calma, não é? Ainda se afogam na água benta. Uma outra questão que também culturalmente foi sendo alterada em Portugal foi a quantidade de pessoas que fazem dietas vegetarianas. Que também é uma relativa novidade, é uma coisa do século XX, pelo menos em Portugal. É bom à partida? Qualquer pessoa pode começar amanhã a fazer uma dieta vegetariana ou é preciso ir com calma e ver? O vegetarianismo estrito exige por parte de quem toma essa decisão alguma cautela para que não possamos entrar em desequilíbrios nutricionais, porque de facto não é fácil só com alimentos do reino vegetal, retirando os produtos animais, eu dizer que tenho um equilíbrio perfeito. Por outro lado, se eu não for vegan, portanto, e se somar aos produtos de origem vegetal o leite ou os seus equivalentes, como é o caso do queijo ou do iogurte, e dos ovos, que é uma fonte proteica extraordinária, eu já consigo equilíbrio. Não quer dizer que um indivíduo que seja vegan que não o consiga. O que quer dizer é que tem que ter muito conhecimento para chegar ao final do seu dia e não ter, por exemplo, deficiências em termos de vitaminas do complexo B. Agora, também lhe devo dizer uma coisa. A mais das vezes, o que se verifica é que quem decide alterar a sua alimentação e decide passar a ser vegetariano, a mais das vezes são pessoas que são muito cautelosas, que se preocupam muito
com a sua saúde, que se preocupam muito com questões éticas, com questões de sustentabilidade, e portanto também vão ter essa cautela e porventura, acredito que não estejamos perante situações de déficits nutricionais. Mas é importante que eu passe este alerta, não é? Para que a nossa população de um dia para o outro não largue os produtos de origem E animal, comece só. que têm importância na nossa alimentação, que também é importante que se diga, e de um momento para o outro pensem que vão ser mais saudáveis, que vão ter atitudes mais saudáveis e de repente, só porque têm alimentos de proveniência vegetal, passam a ter uma quantidade excessiva na sua alimentação de gordura, porque podem passar a ter, e portanto utilizam muita gordura na sua alimentação. Não quer dizer que vão fritar, mas regam as suas refeições com muita gordura. E por outro lado também podem ter muito sal, e portanto não passamos de um padrão não saudável para um saudável. Portanto, é importante que, se alguém que nos ouve equaciona alterar a sua alimentação e retirar os produtos de origem animal, então que equacione a sua alimentação no seu todo, e se o vai fazer, então que o faça com cuidado Com calma. para passar a ser mais saudável. Ou seja, o ideal é consultar um nutricionista, um médico. Parece-me que uma consulta com um nutricionista poderia ser importante, mas quase que parece que estou a falar em proveito da minha classe profissional Arranjar e, portanto, clientes. há que ter alguma cautela na maneira como passo a informação, que às páginas tantas até pode parecer que o que eu quero mesmo, não é? Não, mas É um que se vá nutricionista à é quem consulta sabe. para ir à consulta. Não. É que, de facto, os nutricionistas são profissionais de saúde em que a sua matéria é a alimentação e a nutrição, e portanto estão Se alguém que sabe, são preparadíssimos. eles. Se há alguém que sabe, são eles, claro. E portanto, o que eu posso dizer de uma forma muito, penso que sensata, é que quem tem essa intenção, que estude, que pesquise e, se dúvidas subsistem, que consulte um nutricionista. Para qualquer dieta, eu tenho um colega que também tem, imaginemos, 10 quilos a mais como eu, foi ao nutricionista ou ao médico e deram-lhe uma dieta espetacular que aquilo resultou. Se eu seguir a mesma dieta, vou ter os mesmos resultados, ou Não devo cada solução para Eu cada pessoa é acho que diferente? não me parece bem cobiçar o prato alheio, não é? E, portanto, olhar para o prato que está ao lado, e se tu comes assim... Aliás, devo dizer que é o que me acontece imenso a mim, não é? Como devem imaginar, é a mim e a tudo quanto é nutricionista. Quase que não temos paz na hora de comer, porque há sempre que olhar para o prato do nutricionista. Ora, deixa ver se o que ele está a fazer... Tanto é assim. molho. Está tudo bem. Exatamente, está tudo Olha. bem. E, portanto, também não me parece bem estar a cobiçar a dieta alheia. De facto, um plano alimentar, ou para perda de peso, ou para controle da diabetes, ou de uma hipertensão, ou de uma insuficiência renal, o que quer que seja, é um plano alimentar que é individualizado e que é adaptado às características individuais daquela pessoa, quer em termos das suas características como pessoa, quer em termos das suas características fisiológicas, quer em termos do seu estilo de vida, porque nem todos nós levantamos à mesma hora, temos os mesmos gostos e as mesmas preferências alimentares, e portanto por isso é que se diz que é um plano alimentar que é personalizado, que é individualizado. O que não quer dizer, por outro lado, que as orientações que me possam ser dadas a mim não possam ser semelhantes às orientações que foram dadas ao meu colega de trabalho. Mas desculpa só, a dieta alimentar correta de um português será muito diferente de um espanhol, de um norte-americano. Eu quero acreditar que sim, É. porque eu acho que a questão cultural é de uma importância extrema. E a questão da disponibilidade de alimentos, Pois, imaginou, não é? Exatamente. Se nós É de temos uma importância massas nesta extrema. altura ou não. Exatamente, porque de facto, aliás, é isso que nós sentimos quando viajamos pelo mundo fora. Nós sentimos saudades daquilo que é os nossos cheiros das nossas comidas, o nosso gosto, não é? Porque é a nossa cultura, é a nossa tradição, é os alimentos que nós temos disponíveis, faz-nos lembrar a mãe, a avó, a família, Sim. os amigos. Numa palavra, é cultura. Não é? É a nossa cultura. E por isso é que, voltando ao início da nossa conversa, se a nossa cultura alimentar até é uma cultura saudável, a tal da dieta mediterrânica, que estamos afastadíssimos, não é? Quase que qualquer dia temos que pensar o que era isso da dieta mediterrânica, não é?
que os nossos antepassados tinham como hábito alimentar. Mas se esta dieta mediterrânica é salutogénica, que é o mesmo que dizer promove saúde, todos nós devemos fazer um esforço por nos aproximarmos voltar. dela. Muito simples. Comer sopa ao almoço e ao jantar. Porque é importante que isto depois se traduza em qualquer coisa tangível, não é? Porque não parece assim uma coisa, não é? E para além de mais, é Do comer património muitas azeitonas. que também as podemos comer, Sim. não é? Também as podemos comer. Mas como a dieta mediterrânica é património cultural e imaterial da humanidade, parece assim qualquer coisa intangível. Mas é tangível. É sopa. Sopa ao almoço, sopa ao jantar. É um arroz de grelos. É um arroz de feijão branco com brócolos. Uma quantidade muito pequenina de peixe e de carne, que faz bem à saúde, mas pequenina. É uma confecção culinária muito simples. É colocar tudo na panela ao mesmo tempo. Se nós pensarmos bem, são os estofados, são as caldeiradas, não é? São os ensopados. É o comer simples, é o comer muito simples. E esses hábitos alimentares, imagino eu, também que se têm modificado, quer a comprar os medicamentos, quer os alimentos, quer até na forma como os comemos. Ou seja, se comemos em família, se não comemos, se comemos em frente ao televisor ou em frente ao computador. Exatamente, é importantíssimo voltarmos a estar à mesa com a família e com os amigos e organizarmos a nossa vida nesse sentido, que é dar mais importância à alimentação e às refeições. Muitas das vezes eu digo, até em consulta, mas não só em consulta, que o comer é sentado, com as pernas debaixo da mesa. E cada vez mais nós comemos de pé. E muitas vezes em andamento. Ongoing, não é? Quer dizer, com a comida na mão. É não dar a verdadeira importância à alimentação. Nós começamos logo mal o dia, não damos importância ao pequeno almoço. Ai, não tenho tempo. Eu nem percebo o que é não ter tempo para tomar o pequeno almoço. Não consigo perceber. Não consigo perceber, só consigo perceber que se possa eventualmente não tomar o pequeno almoço em família, se um tem que sair de casa às 6 da manhã, outro tem que sair às 8. Não dá para tomar pequeno almoço em família. Mas se todos saem à mesma hora, já dá para tomar pequeno almoço em família. Mas uma coisa é certa, tem que dar para tomar o pequeno almoço em casa. Porquê que não dá? Basta levantarmos um quarto de hora mais cedo. Ou até 10 minutos mais cedo. Sim, já. Porque aquilo que nós comemos ao pequeno almoço são coisas de preparação muito simples. E, portanto, quando qualquer pessoa ou qualquer família diz que não consegue tomar o pequeno almoço em casa, eu digo, é a altura de repensar o que são os seus hábitos alimentares. São os cereais. Os cereais. Os cereais. Aqui não a consultora. Os cereais. Os cereais. Os cereais são bons, não é? Os O problema é o cereais resto. são muito interessantes Sim. e são uma grande base da nossa alimentação. Sim. Agora, os cereais de pequeno almoço, Aqueles que vêm cheios de aqueles açúcar. e que vêm a transportar açúcar e muitas vezes sal, terão que merecer cautela da nossa parte neste momento, escolhermos bem, ler os rótulos, perceber aquilo que lá está e terão que merecer uma grande atenção das próprias empresas no sentido da reformulação. Porque se alguém que tenha algum interesse em correr as prateleiras dos supermercados e comparar cereais, vê que são muito diferentes. Portanto, se algumas marcas, algumas empresas conseguem disponibilizar cereais com pouco açúcar e com pouco sal, então todas as outras marcas deverão ter a mesma capacidade. E o consumidor deverá ter o desejo de perceber que também tem que fazer um esforço de mudar o seu gosto e a sua preferência alimentar. Porque se o consumidor só demandar, só quiser cereais carregadinhos de açúcar, é evidente que a indústria alimentar vai continuar a providenciar os cereais carregadinhos de açúcar. Não é? Porque se vai colocar os outros à venda, pois não vão ser vendidos. Tem que haver aqui um esforço coletivo de todos nós e não interpretarmos este esforço coletivo como coartar a minha liberdade individual. O que é que nós queremos? Queremos saúde ou doença? Claro. Queremos viver mais ou viver menos? Eu cá quero viver mais, mas quero viver mais com mais saúde. E a nossa população tem diminuído o número
de anos de vida saudável. Nós temos aumentado o número de anos de vida. A população portuguesa vive mais, claramente. Aumentou a esperança média de vida. Mas a qual Mas a vida pior. nos anos finais não é, Exatamente. não é grande Diminuiu. coisa. E sabe porquê? Devido aos maus hábitos alimentares. Portanto, isto é factual. Vivemos mais, mas vivemos pior em termos de saúde e, sobretudo, nos últimos anos da nossa vida. E isto é devido ao mau comer. Portanto, pensando nisso, é preciso pensar o que fazer. Nada? Cruzarmos os braços e continuarmos assim? Ou todos, de uma forma coletiva, estarmos disponíveis para mudar qualquer coisa? E o mudar qualquer coisa pode ser retirar um bocadinho de sal na minha comida hoje, outro bocadinho amanhã, retirar um pouco de açúcar, olhar para os produtos e escolher aquele que eu continuo a gostar, mas que é um pouco mais saudável. E, portanto, estas decisões individuais, ao mesmo tempo, com decisões coletivas que têm que ser tomadas por quem de direito. Eu acho que aqui o Estado tem que ter mão. A informação, então, a grande dieta que Alexandra Bento nos recomenda, isso não faz mal, em excesso não faz mal, podemos comer a todas as refeições. Informação parece-me que sim. às pasadas. Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, que lançou também o livro